Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista no programa do Movimento 2022, O Brasil que Queremos. Hoje teremos o prazer de receber o professor Marcos Maciel Formiga. Vamos conversar sobre a educação brasileira e quais seriam os caminhos para conquistarmos uma educação de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras. Vamos revisitar o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro e a importância de termos uma ciência e tecnologia e inovação fortes para o desenvolvimento social e econômico no país. Vamos também destacar a importância de termos estudos prospectivos, projetando cenários para um futuro virtuoso para o Brasil. Nosso convidado tem graduação e mestrado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, onde foi professor. É também graduado em Educação Internacional pela Universidade de Londres e tem larga experiência na área de educação e de ciência e tecnologia. No Ministério da Educação, foi secretário-geral adjunto e dirigiu o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E na CAPES, a coordenação e aperfeiçoamento do pessoal de ensino superior, ele coordenou o Programa Nacional de Capacitação Docente das Universidades Brasileiras. Foi superintendente de teleeducação da Fundação Roberto Marinho. É vice-presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância. No Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, foi superintendente de Cooperação Internacional e superintendente de Desenvolvimento Científico e coordenador de Ciências Humanas e Sociais. Foi superintendente da SUDENE, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e secretário adjunto do Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia. É professor da Universidade de Brasília, com atividade no Núcleo de Estudos do Futuro, onde ocupa a função de vice-coordenador. Muito obrigado, professor Formiga, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, tendo em vista a sua grande experiência no campo da educação, poderia fazer uma análise histórica da educação brasileira e quais seriam as prioridades para conquistarmos uma educação de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado, professor Isaac, pelo convite. É uma honra estar novamente aqui em sua companhia, tratando de assuntos que nós costumamos, no dia a dia, a tratá-los. A sua primeira indagação sobre essa visão histórica do processo educacional brasileiro, eu tentaria ser muito sintético, porque a visão abrange 5 séculos, desde a chegada dos portugueses agora até o momento atual. E podemos dizer assim, sem medo de errar, que o Brasil falhou com a educação na colônia, no Império e continua falhando na República. Então é uma história não muito elogiável, ou se esperava-se desse setor muito mais. Tanto assim que quando se proclamou a República do Brasil, mostrando que a educação não foi algo de importância nem para os colonizadores portugueses, nem seus herdeiros que dirigiram o Brasil como império. A taxa de
no Brasil, naquela ocasião, era de 90%. Claro que você tem de levar em conta aí que era um país que ainda, quase recentemente, convivia com a escravidão. E, infelizmente, este não tinha sequer acesso à educação. E a educação, como Anísio Teixeira muito bem define, né, eram para poucos. Daí ele dizer, no seu manifesto da Escola Nova, que a educação não é privilégio. Mas, lamentavelmente, no Brasil, foi e continua sendo até recentemente. Temos evoluído principalmente no acesso, mas esse acesso não agregou qualidade. Então, quantitativamente, o Brasil tem números que chamam a atenção do mundo. Uma escola básica com a população superior da Argentina. Mas, quando você verifica o aproveitamento, o grau de aprendizagem, verifica que a evasão, a reprovação, a distorção, seriedade, fazem parte desse cenário. E, com isso, a escola brasileira, de um modo geral, pública mais gravemente e também a privada, apresentam indicadores abaixo de qualquer referência recomendável em nível internacional. Esses famosos exames PISA, que vêm sendo feitos desde os anos 90, as avaliações do INEP, começadas exatamente na década de 90, quando passamos por lá, com o apoio da Fundação Carlos Chagas, e a continuidade que o INEP se desenvolveu, quase se tornou uma agência especializada em avaliação. Qual é o problema? Faz-se avaliação, mas é uma avaliação onde não há um retrospecto para as escolas tentar corrigir as suas deficiências. Não há um feedback entre o que é avaliado e o que se pratica na escola. Posso lhe assegurar que os dados, no final dos anos 90, medidos e realizados pela Fundação Carlos Chagas, dizia que o aluno da escola básica tem um relativo domínio de português, um domínio menor em ciência e muito fraco em matemática. Passado 30 anos, continua o mesmo panorama. Não evoluímos quase nada. O Brasil, nos anos 90, do próprio PISA, mostra que foi um dos países que melhor se saiu, não por uma posição relativa, mas como um salto de quem era muito fraco, fraquíssimo, e salta qualitativamente em algumas posições. Mas isso não implica que a qualidade tenha se agregado. Então, eu diria, estamos ainda no patamar da quantificação. E a qualidade continua sendo o grande desafio da educação brasileira. E como sair desse cenário? Porque quando se fala em qualidade, e esse é um tema muito discutido pelos educadores, pelos políticos, pelos parlamentares, e a própria sociedade começa a se conscientizar de que é necessário agregar qualidade. Hoje, o mundo vai nessa direção. Saímos do paradigma do ensino para o paradigma da aprendizagem. Em 96, com a famosa publicação da Unesco, Um Tesouro a Descobrir, que resume que a missão principal da educação, o propósito maior da educação, seria aprender a aprender. Ou seja, a nossa escola ainda não está apta suficientemente para fazer com que os nossos estudantes raciocinem, saibam pensar. Se ele raciocina, se ele pensa, ele aprende. Então, pois não. Esse paradigma da aprendizagem, portanto, seria o slogan da educação mundial para o século XXI. E o Brasil precisa correr, mas correr numa velocidade muito maior do que a gente fez. Os esforços têm de se reconhecer que foram feitos esforços. O orçamento do MEC
quintuplicou nos últimos anos, mas tem um outro sério problema relativo à qualidade, que é a formação dos professores e a má gestão dos recursos. Portanto, temos recursos em padrões internacionais comparáveis ao da União Europeia e temos resultados muito ínfimos comparando os recursos que o Brasil dispõe para a educação. Professor Formiga, a ciência e tecnologia no Brasil foi institucionalizada pela criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. E isso foi feito no início da década de 50 do século passado. Poderia destacar os avanços nessa área e as perspectivas para o futuro, ressaltando a importância da ciência, tecnologia e inovação no desenvolvimento social e econômico do Brasil? Com muita satisfação. Esse é um tema, Isaac, que me agrada muito e que eu tenho tentado acompanhar historicamente desde os seus primórdios. O Brasil, tal qual aconteceu com a educação básica, a universidade, de onde vem a matriz da ciência e, consequentemente, da tecnologia, também falhou. O Brasil é um país de universidade tardia. Enquanto os colonizadores espanhóis, no início do século XVI, criaram as primeiras universidades na América Latina, São Marcos, no Peru, República Dominicana e México, o Brasil só veio a ter, de fato, uma universidade em 1934. Várias tentativas, Paraná, Amazônia, Rio de Janeiro, mas todas em vão. Para valer mesmo, só a partir de 1934 com a USP. Então, é inconcebível, injustificável esse retardamento da criação de um ambiente universitário brasileiro que abasteceria um ambiente de ciência e tecnologia. A Guerra Fria, a bomba atômica pós-Segunda Guerra Mundial, fez com que um grupo de cientistas, principalmente físicos, químicos e biólogos, despertassem para a importância de se construir uma comunidade, uma massa crítica, uma comunidade científica no Brasil. E foi a partir exatamente do CNPq o ponto de partida. Então é muito louvável que o almirante Álvaro Alberto, com assessoramento já do nosso saudosíssimo ministro Renato Acha, começa esse esforço. Mas acredito que chegamos um pouco tarde e tínhamos de fazer um esforço mais concentrado. E houve, na minha modestíssima análise, um certo exagero com a parte científica. Por que eu digo isso? Porque a tecnologia só entrou no vocabulário brasileiro 25 anos depois. O CNPq era Conselho Nacional de Pesquisa, até 1974, quando transfere-se a sua sede do Rio para Brasília. A partir daí, o presidente Dion, o governo Geisel, inclui-se a palavra tecnologia. Passou a ser Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E é curioso, porque o projeto de nação brasileira do século XX, idealizado por Getúlio Vargas e consolidado por Juscelino Kubitschek, tinha na industrialização o seu foco. E a industrialização precisava de universidades fortes e de tecnologia. E a universidade contribuiu muito pouco para essa industrialização. Curiosamente, o Senai, uma instituição do sistema S, é quem fez esse papel de formar operários, até empresários, para dar o toque inicial da industrialização brasileira. Portanto, a tecnologia retardou um pouco, descuidamos do desenvolvimento tecnológico e, nos anos 80, começamos a pensar em inovação. Professor Formiga, nós vamos fazer um ligeiro intervalo e gostaria já de deixar uma questão, após o nosso retorno, de
como se encontra atualmente o sistema de ciência e tecnologia e quais seriam as prioridades. Nós faremos um rápido intervalo e voltaremos já já. Voltamos com essa interessante conversa com o professor Marcos Maciel Formiga. Professor Formiga, nós no primeiro bloco estávamos falando sobre o desenvolvimento científico e tecnológico. Atualmente temos uma escassez de recursos. Eu gostaria de que pudesse indicar as prioridades para consolidar esse sistema de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Em aditamento que eu havia falado na pergunta anterior, professor Isaac, acho que precisava ressaltar um pouco mais os exemplos bem-sucedidos de países que fizeram um caminho diferente do Brasil. Enquanto nós seguimos o modelo americano, europeu, de fortalecer a pesquisa básica, e em hora nenhuma, quando eu falo isso, significa dizer abandoná-la ou marginalizá-la, mas era desenvolver a pesquisa básica simultaneamente com o desenvolvimento tecnológico. O Japão, a China, a Coreia e a Índia, países que eu tive a oportunidade de conhecer exatamente nesses setores, fizeram um atalho. Sem descuidar da pesquisa básica, eles preferiram e investiram maciçamente no desenvolvimento tecnológico. O resultado está aí. O Brasil caiu no que a gente chama armadilha da renda média. Superamos a pobreza absoluta, mas não conseguimos ser, até hoje, embora oitava economia do mundo, não somos um país rico. A renda per capita da Coreia é mais do que o dobro da renda per capita brasileira. A Coreia, até os anos 60, era o país mais pobre do que o Brasil. A resposta onde está? Educação de qualidade, ciência e, principalmente, desenvolvimento tecnológico. Então, é esse atalho que o Brasil não fez e precisa fazer. Mas, para isso, tem uma grande ausência, qual seja, não é apenas o governo, não é apenas a academia. Falta um terceiro parceiro, a famosa tríplice hélice, academia, governo e empresa. Não é que não se invista no Brasil no setor empresarial, mas esses investimentos são modestíssimos. Tanto assim que formamos um número razoável de doutores que não encontram emprego na empresa, na indústria, vai buscar a sua ocupação nas universidades, nos institutos de pesquisa, contrariando a lógica mundial, onde 80% em média dos doutores se fixam no setor empresarial. Para quê? Para que a pesquisa básica seja aplicada e aplicada sob a forma de inovação e de desenvolvimento tecnológico. Então, aí está um problema. O outro que você nos questionou é sobre como, do ponto de vista econômico, a gente tem de analisar este problema. Eu estou participando, coincidentemente nesses dias, de um seminário Brasil-União Europeia sobre políticas regionais. E o que eles constataram na União Europeia, uma espécie do que o professor da Universidade de Sheffield chamou a vingança da geografia. A importância do território nas políticas de desenvolvimento nacional, de desenvolvimento científico e tecnológico. Ele deu um exemplo evidente e atual. Ele mostrou o mapa da Inglaterra e disse o Reino Unido é o país da União Europeia com as maiores desigualdades intra-regionais de toda a comunidade. E eles estão saindo através do Brexit. E por quê? Porque no plebiscito, estas regiões deprimidas,
diferentemente de Londres, de Oxford, de Cambridge, de Leeds, Manchester e outras grandes cidades, todas voltaram a favor da continuidade na comunidade europeia. As regiões deprimidas, pouco desenvolvidas e desiguais optaram maciçamente pela saída do Reino Unido da União Europeia. Então, traduzindo isso para o Brasil, né? O Brasil ainda hoje carrega problemas seríssimos de desenvolvimento regional. O Celso Furtado, meu grande mestre, conversava e me dizia: não existe solução para a questão brasileira se não resolvermos a questão nordestina, que é a região mais deprimida. Então, se os atuais presidenciáveis não olharem para o desenvolvimento regional, o desenvolvimento nacional estará comprometido. E para fazer desenvolvimento regional, não tem outra saída, a não ser usar fortemente ciência e tecnologia. Professor Formiga, em 1998, na gestão do nosso saudoso reitor Lauro Mori, o caro professor implantou o Laboratório de Estudos do Futuro na Universidade de Brasília, que foi uma semente do atual Núcleo de Estudos do Futuro. Poderia, resumidamente, mostrar a importância de se fazer cenários, estudos prospectivos no Brasil? Sim, agora é bom dizer, e o crédito deve ser compartilhado, eu instalei para o professor, a pedido do professor Lauro, mas a continuidade desse núcleo tem muito a ver com o professor Isaac Reutemann, que até recentemente era nosso coordenador. E foi graças à sua atuação que o núcleo persistiu, né? Já ultrapassou os 20 anos de existência. E qual foi a motivação principal naquela ocasião, né? A globalização já estava ganhando uma dimensão incrível, mas a globalização econômica. E para você tirar os benefícios da globalização econômica, você tem de trabalhar com outro tipo de globalização, no meu entender, mais importante, é a globalização do conhecimento. E, graças a essa preocupação e a visão futurista do professor Lauro Mori, ele solicitou que se criasse um grupo de reflexão na nossa universidade com o seguinte recado: pensar fora da caixa. A universidade faz seu trabalho, faz das suas aulas, faz suas pesquisas, mas o trabalho é tão envolvente que os professores, os alunos e a própria comunidade centram-se demais naquelas atividades e esquecem o mundo que o rodeia. Então, era uma tentativa da universidade se refletisse, de auto-analisasse, para que ela tivesse uma dimensão de futuro e fosse capaz de construir futuros possíveis ou alternativos para a universidade, mas a universidade comprometida com a comunidade onde ela está situada, no caso o Brasil, e a imensa importância que tem a Universidade do Brasil para o país como um todo. Então, nesse sentido, foram criados núcleos de pensadores, de pesquisadores e de estudos reflexivos, visando pensar para frente. E eu acho que foi muito importante a presença do Núcleo do Futuro, por ocasião de uma comissão também coordenada pelo professor Isaac, que foi a UNB do Futuro. Eu diria que são irmãos gêmeos, né? O Núcleo do Futuro, que abasteceu, inclusive com pessoas e com a sua experiência já trabalhando nessa área, para que se fizesse uma comissão que foi muito produtiva por ocasião da comemoração dos 50 anos da UNB. Tanto assim que a comissão dos 50 anos, por proposta sua ao reitor de então, e foi aprovada, criou-se uma comissão de UNB do futuro. Não ficar apenas na efeméride dos 50 anos, mas tentar pensar os próximos 50 anos. Então, eu acredito que o Núcleo do Futuro
tem esta responsabilidade de pensar o impensável, mas no sentido de fazer com que o compromisso social da universidade seja com a internacionalização. Hoje não se faz mais universidade sem internacionalização, com o empreendedorismo e com a inovação. Eu diria que essas três preocupações são as causas da existência para se justificar um núcleo do futuro dentro da UNB. Professor Formiga, o movimento 2022, o Brasil que queremos, ele procura envolver os jovens para construir caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Nesse minuto final do programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Com muito prazer. Eu pediria para dividir esta mensagem em dois núcleos, dois destinatários. A juventude da classe média, que tem acesso às tecnologias, celulares e outros dispositivos, e a maioria da juventude que, por questões socioeconômicas, não dispõe desses benefícios. Na primeira, eles são linkados, eles são bastante atualizados com o que existe no mundo lá fora. Mas eles perdem um pouco a dimensão de cidadania brasileira. Eles são cidadãos do mundo. Isso não é mal, a gente está falando aqui na União Planetária. Mas a preocupação com o planeta, com o mundo, jamais dispensa a preocupação com o seu local, com sua cidade, com seu estado, com seu país. E eu diria que nós estamos criando aí uma juventude um tanto alienada. E a prova disso é que temos alguns milhões, uma estimativa de 5 milhões de chamados jovens nem. Não estudam, não trabalham e não procuram emprego. Essa é a minha preocupação maior. Esse exército de reserva que não sabe o que vai fazer na vida está ameaçado e muitos deles se destinam às atividades que a gente sabe, drogas, violência e outras atividades que são completamente prejudiciais à vida do cidadão individualmente e à vida coletiva. Portanto, para aqueles que têm tudo e precisam pensar Brasil, e aqueles que têm pouco e que, de certa maneira, abandonaram a escola e acham que a escola não deu resposta aos seus desafios. Sem dúvida, professor Formiga, uma mensagem que contém muita sabedoria. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade para essa conversa, e esse programa e outros do Movimento 2022, o Brasil que queremos, poderão ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Nós voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!